Olá, bem-vindo ao Logcast, o podcast oficial da Log. Eu sou o Rafael e hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação corporativa com o nosso convidado Bernardo Nicolau, CEO da Dália Comunicação Executiva. Vamos juntos? Bernardo, seja muito bem-vindo ao Logcast. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Luciana, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, uma alegria imensa te receber aqui na Log, Bernardo. Seja bem-vindo. Obrigado. Luciana, é uma honra também ter você aqui com a gente. Este produto que é do seu time, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa, obrigada por estarmos juntos aí, né, nessa jornada aí do Logcast. Pra gente também é um prazer muito grande ter você conduzindo aí como host desses episódios tão incríveis que a gente está trazendo aqui pra Log. E vamos lá. Hoje nosso tema é comunicação e eu queria, Bernardo, te perguntar inicialmente como que a gente pode hoje contextualizar a comunicação? A gente sabe que a comunicação é algo muito importante para o ser humano desde muito tempo e a gente vem tentando se comunicar de diferentes maneiras. Só que hoje, mesmo com tantos recursos, a gente ainda vê algumas faltas de entendimentos, especialmente no mundo corporativo. Mas como que a gente poderia, antes de falar do mundo corporativo, conceituar a comunicação? Rafael, a comunicação é a grande forma de magia que nós temos no mundo real. Porque ela transforma palavras em resultados, ela transforma palavras em inspiração, em movimentos, em tudo que a gente pode sonhar. Então, é isso que a comunicação representa. Ela é uma forma de você pegar uma coisa que te move muito por dentro e transformar essa coisa em algo que move também as pessoas ao seu redor. Uau! Trazendo para o mundo corporativo, o que você entende aí de mais importante desse processo de comunicação? O mundo corporativo, ele tem uma imagem que ele gosta muito de trabalhar, que é a imagem da empresa como um organismo vivo. Todo mundo sonha em ser o coração, ser o cérebro da empresa. Mas sempre que o pessoal pensa na comunicação, eles pensam, comunicação é a voz. Comunicação não é a voz do negócio. A comunicação é o sistema nervoso. A comunicação é o que garante que tudo que é feito no cérebro chegue pro resto do corpo. Tudo que é feito no resto do corpo chegue pro cérebro. E sem o sistema nervoso, não adianta ter o melhor cérebro do mundo, não adianta ter o corpo mais atlético do mundo, as coisas não fluem. E a comunicação, eventualmente, por meio do sistema nervoso, ela também dá a possibilidade dos músculos que depois se tornam resultado à voz. É isso que ela representa. E dentro do seu trabalho de desenvolvimento, especialmente de CEOs, e também na vivência corporativa, quais são, assim, que você poderia destacar os 3 elementos que são os maiores pontos de atenção das pessoas? Olha, eu acho que um dos principais pontos que as pessoas têm que prestar atenção na comunicação é: comunicação não é só uma ferramenta de registro do negócio, muito como o sistema nervoso. A comunicação, ela existe para garantir que a empresa está funcionando de forma calibrada. Ela é quase que um óleo no motor para garantir que a gente não tem atritos. Então a primeira coisa é: comunicação não é uma área só de registros. Segundo, a comunicação ela é importante para todos os setores da empresa, sem exceção, não importa o negócio. Tem muitos problemas que hoje são tratados como problemas de receita, problemas de produto, problemas de estratégia, e que na verdade são problemas de comunicação. Só que a comunicação é jogada um pouquinho para escanteio, esses problemas passam sem solução. E acho que um terceiro ponto que eu colocaria é o fato de que a comunicação ela pode ser um setor específico, mas ela é feita por todo mundo da empresa, o tempo inteiro, principalmente os líderes. Tudo que um líder faz na empresa comunica sobre aquela empresa. Pode ser no cafezinho, pode ser na reunião, pode ser na apresentação para os investidores. E a gente tem que sempre prestar atenção nesse ponto. Eu acho que você pegou, né, um gancho incrível aí quando você fala dessa questão da liderança, né? O nosso papel enquanto líderes de apoiar realmente para que não haja ruídos de comunicação, né, Rafael? Muito aí nas empresas, as fofocas nas Sim. empresas, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com o outro, né? E para você, qual que é o papel do líder? Como que o líder ele pode realmente, né, induzir a boa comunicação e sanar algumas comunicações que não são, né, tão boas assim dentro da organização? Olha, Lu, esses ruídos de comunicação que aparecem dentro do negócio sempre vão existir por uma realidade que é muito simples, apesar de dura, que é: se você não conta as suas histórias,
Não é que as suas histórias não vão ser contadas. É que outras pessoas vão contar suas histórias por você. E o compromisso dessas outras pessoas não é com a verdade, é com a melhor história. É com a que é mais divertida, a que tem mais floreios, que vai fazer as pessoas prestarem mais atenção. E é assim que, na comunicação, a gente costuma chamar esses ruídos de comunicação um pouco de rádio peão dentro dos negócios. E é assim que a rádio peão costuma funcionar. Uma empresa que reserva a comunicação só para os momentos especiais, excepcionais, e deixa a comunicação do dia a dia para lá. Essa comunicação ela não vai ficar sem ser feita. Ela vai ser feita por pessoas que não têm as informações oficiais e corretas do negócio. Então, o papel de um líder para lidar com esses ruídos é garantir que tenha comunicação frequente, clara, objetiva e que de fato transmita os valores do negócio, a voz do negócio. E dentro dos negócios a gente vê uma dor com relação a isso que dificulta essa atuação dos líderes, que é exatamente o fato de que a gente quer uma comunicação lenta. A gente quer que ela seja morna, que ela seja perfeita. Mas agora pensa no sistema nervoso. Imagina que você colocou a mão num lugar quente. Imagina se o seu sistema nervoso fala: ei, aqui está quente. Aí vai pro seu cérebro. Aí o seu cérebro faz 7 reuniões. E até combinar a agenda com todo mundo, 3 semanas. E aí depois passa por 15 aprovações. E aí daí a um mês e meio, volta pra sua mão e fala: tira a mão. Você não tem mais mão. Sua mão já queimou. É assim que funciona no mundo corporativo. Então o líder ele tem que impedir que isso aconteça. Bernardo, super interessante isso que você trouxe e tem uma conexão forte com o que a gente disse no nosso primeiro podcast, onde a gente contextualizava sobre esse mundo rápido, dinâmico e acelerado. E muitas vezes as pessoas não ficam sabendo de informações que são relevantes para a atuação do seu trabalho. Então, eu imagino, Luciana, que no papel da liderança também é um papel importante. Claro que a gente sabe que algumas informações são restritas, mas a partir do momento em que eu posso compartilhar, como líder, eu devo compartilhar garantindo essa transparência. Isso funciona também, e aí eu quero a opinião da Luciana nisso, isso também funciona no papel do exercício da liderança do dia a dia, nos feedbacks, na comunicação, nas metas, porque como tudo muda muito rápido, se você não comunica e não garante o entendimento dessa informação com o seu time, pode ser que no final você tenha um resultado que você não seja o esperado. Você concorda com isso? Com certeza, concordo. E eu penso assim, a gente realmente tem que ter essa proximidade com o nosso time. A gente precisa desenvolver realmente essa segurança psicológica, inclusive, né? Do que o líder fala, se a pessoa que recebeu aquela informação, se ela realmente entendeu o que o líder falou, né, Bernardo? E aí, pegando isso que o Rafael comentou aqui, eu acho que os líderes hoje em dia, a gente precisa desenvolver muito essa nossa comunicação, o storytelling, né? Como você vai trazer para o seu liderado a informação mais clara, transparente e que entre realmente nesse contexto aí da nossa cultura também organizacional, né? Que eu acho que isso é super importante. Não é o jeito da Luciana comunicar, mas é o que a companhia também espera da minha forma de me posicionar e me comunicar com os meus liderados. Com certeza. Quando a gente pensa na posição de um líder, se a gente pensa nessa rádio peão que a gente comentou com o efeito, sempre tem a pessoa que todo mundo sabe que vai ser a grande referência das fofocas. Assim, quero saber o que está acontecendo, quem que eu procuro. Numa empresa com uma boa comunicação, o líder tem que virar essa pessoa, porque ele centraliza a fofoca certa, a fofoca oficial. E a partir do momento que ele vira também um retrato da cultura da organização, que ele é uma pessoa que transparece aqueles valores, que ele é bastante claro com relação àquilo que a empresa defende, todo mundo sabe o que esperar dele. Ele se torna esse bastião dos valores da empresa e as pessoas já sabem que, ainda que eu não saiba aquela informação estratégica restrita que o Rafael mencionou, eu sei que ela vai numa linha que a empresa defende. Porque esse líder sempre foi autêntico, sempre foi transparente comigo, e ele deixa claro que tudo que a gente está fazendo está indo por esse caminho. Quando a gente fala do storytelling, nunca tem uma escolha na vida das pessoas entre ser ou não um contador de histórias. A única escolha que você tem é você vai ser um bom contador de histórias ou não. Rafael mencionou da importância da comunicação ao longo da história, ao longo dos tempos, o desenvolvimento humano, e a contação de histórias foi a principal habilidade que envolveu todo esse processo. Então, para que a gente vai reinventar a roda? Se a gente pode aproveitar o processo de comunicação mais aprimorado que a natureza desenvolveu aos últimos milhares de anos. É o storytelling. É isso que os líderes têm que dominar hoje. E você falando isso me lembra em vários momentos, né, em vários lugares, as pessoas que às vezes dizem:
eu não vou dizer, eu não vou tentar de novo um projeto, eu não vou na diretoria, não vou no meu líder, porque ele nunca me escuta. Será que tá faltando organizar melhor essa comunicação? O que a gente poderia trazer assim, uma hipótese disso? Olha, eu acho que falta organizar melhor a comunicação dos dois lados. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente sempre pensa em quem fala. Uhum. A gente tem que pensar muito em quem ouve também. Pensando de novo no exemplo do sistema nervoso, não adianta nada eu ter um sistema nervoso que me informa tudo se o cérebro não quer receber as informações. Então, se estão borbulhando ideias, se estão vindo projetos, se as pessoas estão pensando em coisas novas pra gente fazer no negócio, tem que ter uma parte da comunicação importante que é a escutativa, do lado das lideranças, para que elas possam absorver aquilo que é útil e melhorar os processos, para que elas aceitem também os feedbacks e se melhorem enquanto comunicadores, mas para que elas possam também filtrar o que não é pertinente e possam fazer ajustes ali de cultura com o time. E ao mesmo tempo, do lado dos liderados, contar histórias da melhor forma é uma coisa que te ajuda em várias frentes, mas entre elas também, você construir a sua marca pessoal enquanto colaborador, que a gente pensa muito em marca pessoal como coisa de influenciador, só para as redes sociais, mas dentro da empresa você tem uma marca. As pessoas te conhecem de alguma forma, elas sabem qual é o papel que você desempenha, elas sabem para que elas têm que te procurar. A partir do momento que você comunica melhor o que você faz, o que as suas ideias representam, as pessoas começam a te procurar para aquilo que você quer, para aquilo que você tem vendido como a sua imagem. Então, dominar essa forma de contar suas histórias, falar como você supera os seus desafios e entrega os seus resultados, é o que melhor garante a fluidez nesse contato dos dois lados. E, Bernardo, agora eu queria te pedir uma dica. Claro. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, tão acelerado, né, Rafa? Complexo, disruptivo, né? A gente sabe que a tecnologia está aí também a nosso favor, né, pra gente ter uma comunicação mais assertiva, né? Hoje os grupos de WhatsApp, então, são frenéticos, né? As redes sociais. E também, né, a gente precisa de ter esse tempo ali com os times, com as nossas equipes, pra gente ter reuniões assertivas também. A gente vê muito isso nas empresas. Algumas coisas que você poderia resolver, às vezes, no e-mail, mas as pessoas querem agendar reunião de 1 hora, 30 minutos, né? Então, quais, assim, dicas você nos dá, né? As melhores práticas para que a gente tenha reuniões também com uma comunicação mais assertiva, para a gente otimizar esse nosso tempo nas organizações? Olha, Lu, esse é um dos grandes desafios que o mundo corporativo enfrenta. Reuniões para todo lado, em todo lugar. E ainda quando marcam presencial a reunião ainda, quando você tá no modelo híbrido, ou então uma reunião que ela toma 1h30, ela podia ter sido, se não um e-mail, pelo menos assim uma call, 15 minutinhos a gente resolve. Mas então o que a gente pode fazer para tornar essa reunião mais objetiva? A primeira coisa é, se você não consegue explicar o que você quer resolver nessa reunião em uma frase, você não tem uma coisa que você quer resolver nessa reunião. Você tem um problema abstrato, amorfo, que você tem que trabalhar sozinho por um tempo ou com grupos menores, até você descobrir o que você vai levar para essas pessoas decidirem. Na reunião, para ela ser objetiva, você tem que chegar e falar: o desfecho que eu quero dessa reunião é esse. Como vocês, com as suas respectivas experiências, podem me ajudar? Empresas diferentes têm processos diferentes para fazer isso. Algumas pedem exatamente esse lugar. Quando a gente faz um filme, um roteiro para um filme, para uma série, tem sempre uma coisa que chama logline, que é uma frase que descreva exatamente a trama do negócio. Pensando na reunião, tem empresas que pedem uma logline da reunião. O que essa reunião é? Tem outras empresas como a Amazon, que ela proíbe o uso de PowerPoints na reunião e ela exige que, para marcar uma reunião, você tenha que enviar para todos os participantes um memorando escrito de forma narrativa, aí o storytelling de novo, de 6 páginas, explicando exatamente todo o contexto, todas as considerações, tudo o que você precisa. São caminhos diferentes, eu acho que cada negócio tem que explorar o que tem a ver com o perfil dos seus colaboradores, dos seus líderes, mas eu acho que a grande moral que a gente pode tirar disso é: tenha clareza para você o que a reunião tem que ser antes de envolver outras pessoas, porque mais vozes quando você tem um assunto incerto só aumenta aquela confusão. E aí, de repente, ninguém sabe mais que problema que a gente está resolvendo. Uma coisa por vez. E considerando a sua experiência como coach, né, de executivos, CEOs importantes, quais seriam as dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo também, para poder melhorar a eficiência dessa comunicação? Olha, essa da clareza, ela vale para todo mundo. Tenha certeza do que você quer dizer antes de começar a dizer. Mas uma outra dica que eu daria é: enfrente a comunicação no seu dia a dia.
Tem uma frase do Aristóteles que já virou até clichê, porque eu adoro usar ela para vários momentos, que é: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, ela não é uma virtude, que você nasceria com ela, mas um hábito. A comunicação também é um hábito. E é um hábito inescapável. Todos nós já temos que fazer comunicação todos os dias. Então é melhor a gente encarar essa comunicação de peito aberto e aceitar que ela tem que acontecer, nos esforçarmos para fazer que ela aconteça melhor. Uma comunicação melhor não significa que você tem que ser extrovertido. Não significa que você tem que amar grandes multidões. Ver um palco, você tem que subir no palco e pegar o microfone. Uma boa comunicação é você falar de forma autêntica. É você ser claro. É você conseguir os seus objetivos com como você está falando com as pessoas. E muito disso parte só da disposição de conversar. De entender que você não tem todas as respostas e nem tem que ter. Escutar ativamente a outra pessoa e se colocar no jogo. Então essa é a principal dica que eu daria. Esteja no jogo. Incrível, assim, porque quando você fala da autenticidade, a gente acredita muito nisso, da pessoa criar o seu próprio caminho de desenvolvimento a partir daquilo que ela tem de melhor. E aí, quando você fala exatamente, dessa preparação, de descobrir o seu caminho, a gente acaba virando o jogo, porque, exato, quando você pensa numa pessoa super comunicadora, você vai ter uma referência e talvez pra você vai demorar muito pra chegar até lá nesse lugar. Exato. E, na verdade, você tem que descobrir a sua essência. Então, volta mais uma vez, Luciana, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. E a gente vê muitos líderes assim, né? Nossa, hoje eu tenho que fazer uma apresentação para a diretoria ou durante um evento, né? Como é que eu vou me portar ali, né? Quais são as dicas que a gente precisa ter, né? Para que seja realmente uma comunicação ali para um público maior, né? Às vezes é uma entrevista, né, Bernardo? Com certeza. A gente precisa realmente estar preparado para isso. E pensando nisso tudo, né? Entrevista, ser porta-voz de uma empresa, uma apresentação eficaz. O que você aconselha nós, como gestores, a como nos preparar para esses momentos, para que a gente tenha uma comunicação realmente equilibrada e, ao mesmo tempo, né, dinâmica e que traga ali para as pessoas que estão nos assistindo, né, a informação da forma mais correta possível? Eu acho que um dos primeiros pontos para isso, Luciana, é pensar que toda comunicação depende do público. O público é mais importante do que quem está falando. Então você é um porta-voz, você é um diretor. Você vai se comunicar com colaboradores, a sua forma de falar tem que ser diferente do que você vai falar com seus investidores. Ou então se você vai dar uma entrevista para o público em geral. Ou então se você vai dar uma entrevista, mas é para um público especializado da sua indústria. Cada um desses lugares muda a sua comunicação. Então, primeiro de tudo, pensa no seu público. Segundo, faz um roteiro. Você não precisa seguir um roteiro quando você tá nessa entrevista. Você não precisa seguir um roteiro pra ficar engessado quando você tá falando com as pessoas. Mas ter um roteiro te permite praticar. E principalmente quando você tem ansiedade com relação a uma situação de comunicação, e todo mundo tem, eu acho que essa é a coisa mais comum entre todos os meus clientes, de multinacionais listadas em bolsa a empresas de médio e pequeno porte. Todos ficam nervosos na hora de se apresentar. Então treina. Porque quando você treina, você está elevando a barra do mínimo que você vai entregar naquela apresentação. E quando você eleva ela o suficiente para ela passar do bom, nossa, eu vou chegar no palco, eu vou ter branco. Mas mesmo tendo branco, você já martelou aquilo nos seus ossos, você vai entregar a qualidade daquele material. Você sempre vai ter a garantia daquilo que você quer entregar, chegar para a pessoa que está te escutando. E tem, claro, algumas técnicas que você pode usar, dependendo do formato que você vai adotar para essa entrevista. Mas o mais importante é você ter clareza do que você quer dizer, quem é o seu público, praticar. Os formatos a gente vê caso a caso. Preparação é tudo. Que dica, hein? Que dica, super. Ontem eu escutei um termo diferente que eu acho que pode complementar para finalizar o nosso logcast. A gente ouve falar muito de visão sistêmica. Precisa ampliar a visão sistêmica, ter a visão sistêmica disso e aquilo. Em uma reunião, eu ouvi dizer, a gente precisa melhorar, além da visão sistêmica, a comunicação sistêmica, para garantir que as áreas, os pares, as pessoas, os liderados entendam o que se pede e para que se faz a determinada projeto, programa e etc. Acho que isso vai muito de encontro com tudo que a gente falou aqui hoje. Queria já pedir as palavrinhas finais aí de você, Bernardo, considerando esse contexto também da comunicação sistêmica.
Olha, Rafael, pensar na comunicação sistêmica, acho até fortuito, porque a gente mencionou aí o sistema nervoso, Sim. sistêmico Tudo a também. Mas eu acho especialmente importante as pessoas pensarem que comunicação é tudo que a gente faz, a todo momento. Se a gente está interagindo com outra pessoa, é comunicação. E principalmente dentro das empresas, isso tem um peso, isso tem um valor, isso tem um efeito. A comunicação não é um setor supérfluo que a gente tem dentro das organizações. Ela não tá lá para registro, ela não tá lá só para fazer festa, ela não tá lá para soltar um press release de vez em quando. A comunicação existe para garantir que as pessoas estão no mesmo barco. A comunicação existe para garantir que tudo que é cultura tá chegando para as pessoas da forma certa. A comunicação existe para impedir que as pessoas tenham aquela fofoca não oficial como a grande versão dos fatos, porque ela não deixa que as coisas passem sem ser ditas. Tem uma frase que a gente sempre usa na comunicação que é: o óbvio tem que ser dito. Mas ele não só tem que ser dito. Ele tem que ser dito, ele tem que ser dito de novo, ele tem que ser escrito, ele às vezes tem que ser tatuado. E a comunicação é quem garante que isso está sempre em jogo. E a gente tá falando muito da comunicação verbal, né, Rafa? Sim. Mas e a não verbal também, ela diz muita coisa, né, Bernardo? Olha, o que a gente não diz tanto quanto as coisas que a gente fala. Verdade. E é por isso que os silêncios da empresa, eles também têm que ser muito estratégicos. Aquelas coisas que ficam restritas, que a gente não compartilha, essa é uma informação estratégica que depois a gente fala. Será que essa precisa ser estratégica mesmo? Será que ela tem que ficar tão restrita? Porque, olha, você não vai comentar com seus colaboradores, mas eu garanto que já tem algumas rodinhas de café que estão comentando de alguns boatos, eles estão vendo algumas reuniões que não tá todo mundo participando, aquilo tá virando alguma outra coisa. Quando você traz essas pessoas pra conversa, nem que seja pra mostrar que tem partes dessa conversa que você ainda não tá pronto de abrir, elas se sentem mais especiais e elas começam a também se posicionar a favor do negócio nisso também. Que bom que a gente tem você aqui para poder nos orientar. Queria já agradecer sua participação aqui com a gente. Lembrar desse recado que fica sempre aqui no Logcast, do quanto a pessoa tem que ser esse sujeito ativo, proativo, protagonista da sua carreira, do seu desenvolvimento e agora da comunicação. Então, Bernardo, muitíssimo obrigado pela participação. Incrível, né, Lu? Nossa, várias dicas super importantes pra gente, Bernardo. Espero que você volte mais vezes, tá? Espero voltar também. Fico muito feliz. Sucesso aí nos seus projetos. Eu tenho te acompanhado aí no LinkedIn, né? Você mentorando aí vários CEOs e diretores aí pelo Brasil. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Com certeza. Só chamar. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigada, Rafa. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo Logcast.